Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, do seu podcast política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Ebele Rebouças. Oi, Ebele! Inhaim, gatinhas manhosas, tudo bem? Eu tô bem. Mandar um beijo aqui para vocês e para todo mundo que tá escutando a gente. Vamos nessa. E estamos, claro, com a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos cunhazetes e curumins. A Inês é Beijo. a pessoa mais atualizada de todos os tempos. Tem um amigo lá em Portugal que fala assim: Meu Deus do céu, a Inês dá muito furo, dá muito furo. É, meu filho, Tem tudo conta. chega na Inês. Ah, não, eu já sou uma pessoa tão idosa. É porque o povo me conta. E a Inês não é baú, né? Gente, é básico. Pronto. Eu só não digo mentira. Gente, é uma antena parabólica de fofocas políticas e outras Ah, coisas más. E com prova, com vídeo, com tudo. Esse que é o bom. Bom, vamos lá, não, vamos para o episódio bora. de hoje, né? Os partidos políticos são organizações que, em tese, deveriam reunir pessoas que tenham pensamentos parecidos em prol de determinadas causas, já que são o pré-requisito básico para a participação da democracia representativa, como a que temos no Brasil. Só que muitas vezes os partidos são palcos para disputas internas bem ruidosas e até agressivas. Aqui no Ceará, a gente tem assistido toda a novela do PDT, com a briga entre os irmãos Ferreira Gomes, do PT, com as insatisfações de parlamentares que se sentem desprestigiados no governo federal e no estadual, no PL, com a expulsão recente do Yuri do Paredão por ele ter feito o L. E a última treta foi a do PSOL, que tomou conta das redes sociais e do noticiário político na última semana. Neste episódio, a gente vai abordar essas disputas internas de vários partidos, trazendo inclusive um olhar acadêmico para explicar melhor por que essas brigas existem. Antes de começar, vamos ao recado do financiamento do podcast. As Cunhas é um trabalho jornalístico realizado de maneira independente, sem vínculos com governos, partidos, nem outras empresas de comunicação. A gente conta mesmo com o apoio de Cunhazetes e Curumins, que estão com a gente há muito tempo, né? Desde o começo. A gente agradece demais esse apoio sempre. Se você quiser se tornar um apoiador também, é fácil. Você pode escolher três maneiras. Pode fazer uma contribuição pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode fazer a contribuição pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode contribuir pelo aplicativo Orelo, que é uma plataforma de podcasts, e lá dá para fazer a contribuição também. A contribuição pode ser realmente de qualquer valor, mas a partir dos R$ 10 por mês, você se torna, de fato, um assinante e passa a receber um episódio extra todo mês, exclusivo, e ainda participa da gravação. Se mandar Pix, por favor, coloca na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente poder entrar em contato depois, tá bom? E ajuda a gente, divulga a gente, vai lá, curte a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, dá nota positiva pra gente no seu tocador de podcast favorito, 5 estrelinhas, falta bem pouquinho para os mil, para 1.000 avaliações no Spotify, inclusive. Vamos lá, meu povo, avalia a gente no Spotify. E é isso, agora sim, bora começar. Bom, a gente vai começar pela treta do PSOL, que veio à tona na semana passada. Vou pedir para a Ebele fazer um resumo da briga, né? Que para quem ficou perdido, e teve gente até assim, gente muito envolvida, né? Que acompanha muita política, mas teve um momento que ficou perdido para caramba. Ebele, dá uma resumida no que aconteceu, porque foi muita coisa, né? Ave Maria, mulher, foi a confusão, o assunto da semana passada. A minha energia chega baixa, assim, quando eu penso. Essa primeira parte do episódio vai ser de energia baixa, porque a confusão foi grande mesmo. Mas bora, vamos começar do início, né? Tudo começou com umas postagens do Ari Areia, que é jornalista, ator, e que foi candidato a deputado estadual e vereador algumas vezes pelo PSOL, certo? E aí, há quase um mês, ele decidiu pedir a desfiliação do PSOL, né? Algumas semanas depois, já recentemente, ele postou um verdadeiro desabafo, tanto no Twitter como no Instagram, alegando que sofreu perseguição política no partido, né? Sobretudo por parte do deputado Renato Roseno e seu grupo político, a Insurgência, que inclusive teria dificultado que ele recebesse um pagamento aí por um trabalho que ele já tinha feito, né? E aí, meu povo, essas postagens abriram a porteira dos dois lados, né? De um lado, muita gente se solidarizou com o Roseno, e aí eu não sei se foi no de vocês também, mas eu abri o meu Instagram, era uma enxurrada. Só postagem em apoio ao Rosendo, menina, nossa senhora, olha as proporções que isso tomou, né? E aí, esse pessoal que se solidarizou, bom, alegando que ele é
correto, né, que não tem nada a ver com as questões da direção do partido, né? O ex-presidente do PSOL, Ailton Lopes, também entrou em cena, explicou inclusive que essa questão do pagamento do Ari, né, porque o Ari disse que o Renato Roseno interviu, né, para bloquear, para dificultar que ele recebesse um pagamento de, acho que era R$ 2.800, Era, isso. né? Era. Uma mixaria, né? Mas e aí ele acusou, né, essa questão aí desse bloqueio de pagamento e tal. E o Ailton também se manifestou publicamente, explicou que essa questão do pagamento foi um problema da época dele, Ailton Lopes, mas que foi tudo resolvido, meio que saiu em defesa do Roseno, né? E, em geral, quem apoia o Renato diz que o Ari, que foi desonesto, e que está tentando se autopromover com mentiras e calúnias. Mas aí tem o outro lado também, né? De outro lado, também vieram a pública defensores do Ari, alegando que há muita tensão no PSOL, com fortíssimas disputas internas, né? Que deslegitimam e silenciam certas figuras políticas, é isso que o pessoal acusa também do grupo lá do Roseno fazer, e, inclusive, né, esse silenciamento se daria pela distribuição desigual de recursos partidários e de acesso a instâncias de poder. Né? Uma das reclamações é de que pessoas que representam minorias, como mulheres, negros e LGBTs, são subalternizados e até silenciados. E aí, meu povo, se isso num partido comum, né, qualquer partido, já daria uma confusão, uma treta gigantesca, avalie no PSOL, que é um partido progressista, um partido de esquerda. Essas acusações, elas ganham uma projeção muito maior, por isso que a confusão foi tão grande, que é um brevíssimo resumo do início da história. Pois é. Aí a gente ficou muito abalado com tudo isso, né? Porque, de fato, muita informação, todo mundo cobrando, ai, Cunhãs, falem disso, falem disso, falem disso. E a gente vendo muita coisa, assim, informações desencontradas, a gente decidiu fazer uma apuração, né? E fomos atrás de muitas pessoas. Então, a gente conversou desde o presidente estadual do partido, que é o Alexandre Uchoa, a gente também falou com militantes sem cargos partidários, né, sendo que alguns pediram para não serem identificados porque estão se sentindo frágeis. Inclusive, uma das pessoas, né, quando viu minha mensagem no Zap pedindo a entrevista, me respondeu num áudio aos prantos, chorando mesmo, que estava muito abalada, muito sensível. E aí também outras pessoas falaram abertamente, né, entre elas a Helena Vieira, que é escritora, professora e pesquisadora do Monitor do Debate Político da USP. Ouvimos também o Renato Roseno, o Ari Areia. Então, assim, a gente vai tentar trazer um panorama, mas, assim, como é muita gente, a gente vai trazer um resumo das falas, sem incluir os áudios, como a gente costuma fazer, tá? E mesmo assim, vocês vão ver, já vai ficar longo. Peço paciência, viu, meu povo? Eu escrevi para não perder a linha de raciocínio, para não deixar nada importante de fora. E começando, né, pelo que todos falam, tá? Todos os lados falam que as relações internas no PSOL são muito tensas, muito difíceis, tem gente que nem se fala. O Alexandre Uchoa, que é o presidente, e é de um grupo opositor ao do Renato Roseno, por exemplo, ele disse que nem todo mundo aguenta tanta pressão interna, né, tanta hostilidade, tem gente que não aguenta mesmo. Então ele disse que a vivência é muito difícil. O Renato Roseno também confirmou isso, que inclusive muita gente deixa de participar das instâncias partidárias porque o clima é pesado demais. O Ari Areia disse que já teve divergências e até confrontos com diferentes membros, confrontos fortes, ele disse, né, de diferentes correntes, mas que a perseguição mesmo que ele sentiu foi só por parte de integrantes da insurgência, que é esse grupo que atua diretamente com o Renato, tá? E a gente vai desenvolver mais isso ao longo desse relato. Outro ponto unânime, todos enalteceram o trabalho do mandato do Renato Roseno, até gente que está aí falando, assim, fazendo denúncias, reclamações sobre as relações com ele, com o grupo dele, tá? A relevância, o que alguns questionam, então, não é isso, não é o significado do que ele representa enquanto mandato político e tal, mas o método, né? Ou seja, a forma como a política é realizada. Quais são os procedimentos para que isso seja efetivado. Aí teve um fato que foi apontado como estopim da piora das relações, que foi a eleição de 2020. Né, com algumas divergências de versões, a gente vai começar pela versão da Helena Vieira e de outras pessoas que se solidarizaram com o Ari Areia, tá? A Helena é uma mulher trans, travesti, que atuava como assessora do mandato do Renato Roseno naquele ano de 2020. Segundo ela, recebendo um salário de R$ 1.700 por mês. Tá? A Helena conta que acabou tendo um quadro forte de depressão por causa das demandas do mandato, das relações internas, e ficou um tempo afastada, com atestado médico. Quando voltou, decidiu pedir demissão do mandato e saiu da tendência insurgência que ela fazia parte, né, que é essa do Renato,
E ela foi para o MES, que é o Movimento Esquerda Socialista, onde estava o Ari. E isso aconteceu no período pré-eleitoral já, tá? De 2020, aquela eleição municipal. Naquele momento, uma parte do partido estava inclinada a não ter candidatura própria e apoiar a Luiziane Lins para ser contra o fascismo. Lembra, a gente estava ainda no período bolsonarista e tal, estava bem pesado, então eles achavam que talvez fosse mais garantido para evitar que um capitão Wagner da vida ganhasse. Isso foi confirmado, por exemplo, pelo Alexandre Uchoa, que é o presidente do partido atual. Mas já havia também a pré-candidatura do Renato Rosendo à prefeitura, que depois se consolidou, ele foi candidato e tudo. Mas, segundo os relatos, né, o próprio Alexandre e outras pessoas não tinham engatado ainda essa candidatura, pré-candidatura, ela estava meio titubeante, e ainda tinha, né, a possibilidade de discutir se o partido teria ou não candidato. Nesse contexto, esse grupo, né, o MES, né, que tinha o Ari Areia, a Helena Vieira, outras pessoas, esse grupo decidiu lançar a pré-candidatura da Helena Vieira à prefeitura. E aí foi o estopim do rompimento com o pessoal do Renato. O pessoal do Renato rompeu com eles, né? Aí, a explicação, né, do ponto de vista da Helena e outras pessoas ouvidas, o lançamento dessa pré-candidatura não era necessariamente para ser antagônica à do Renato dentro do partido, não era para desbancar o Renato. Eles sabiam que não iam ganhar internamente. Era mesmo para dar um reforço de que o partido deveria ter candidatura própria, tá? Então era para reforçar essa tese. Para o grupo do Renato, foi traição, para desestabilizá-lo, tá? E aí, teve toda uma reação na época, a direção do MES, né, desse grupo, acabou lançando uma nota a favor da candidatura do Renato, e aí a Helena interpreta isso como assim, resultado de pressões mesmo, né? O pessoal do Renato foi atrás, para cima, para desestabilizá-la mesmo, né? E para desqualificá-la, como não invalidando a candidatura dela. E aí ela nem levou para a pré-candidatura às prévias, ela se retirou antes. Essa situação gerou outras consequências, tá? Lembrando aqui, o Ari Areia havia sido o segundo mais votado do PSOL a deputado estadual na eleição de 2018. O primeiro mais votado foi o Renato Rosendo. E havia uma expectativa de que ele assumiria por um tempo o mandato do Renato, né, como havia acontecido no mandato anterior, entre 2015 e 2018, quando o Renato saiu por uns meses para que o então primeiro suplente, o Nestor Bezerra, assumisse. Isso é super comum, né, gente? A gente já contou aqui. Até a Priscila Costa, recentemente, vereadora, né, ela assumiu como deputada federal no lugar do Yuri do Paredão, porque ela era suplente dele. O Yuri saiu por um tempo, aí a Priscila assumiu para dizer, né, para botar no currículo que foi deputada federal e tudo mais. Isso é super comum. É Camila, até Camila, importante. não é suplente dele, não, é suplente do partido. Isso, do partido, exatamente, isso. Pronto. É bem colocado nisso. Porque é aquilo, um mandato sozinho, ele não. Geralmente, quase ninguém ganha um mandato sozinho, a pessoa sozinha. É a conta de todos os votos que o partido recebe. E aí, um partido ganha X mandatos dependendo da quantidade de votos que recebe no total. Então, o mandato não é da pessoa, é do partido. Né? Inclusive, quando a pessoa sai do partido, o partido tem o direito de pedir de volta aquele mandato e colocar outra pessoa no lugar. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Só que é isso, o Ari nunca assumiu o mandato, né? E foi, segundo a Helena Vieira, o Ari também nunca nem foi comunicado oficialmente de que não assumiria. E ele manteve essa ideia de que ele assumiria em algum momento. Inclusive, eu lembro muito, naquele carnaval de 2020, ainda teve o carnaval, né? Antes da pandemia detonar, ainda teve o carnaval, encontrei o Ari em festas, e eu fazia muito tempo que eu não via. Fui professora dele, inclusive. E aí eu parabenizei, falei, eita, vai ser deputado, que maravilha e tal. Ele estava super feliz com isso e tudo, e isso não aconteceu, né? E aí, como ele estava nessa expectativa, não sabia se ia assumir, não ia assumir, a Helena conta assim, que ele passou por um tempo assim, financeiramente destruído. Ele não pegava emprego nenhum, ele acabava sempre assim, era só freela e muitas vezes ficava sem dinheiro, chegou a morar de favor em alguns locais. Então, isso ela diz que desestabilizou muito o Ari também nessa questão financeira. Lembrando, o Ari é pobre, certo? Então, não é uma pessoa com recursos assim para se manter sem nada, né? E a Helena falou assim que o pior foi isso, em termos simbólicos, deixou-se de ter o primeiro deputado estadual declaradamente gay na Assembleia Legislativa do Ceará, né, e uma pessoa pobre, negra e tal, e também deixou-se de ter a primeira mulher trans
pré-candidata a uma prefeitura de capital no país. Então, as duas coisas foram por água abaixo por conta dessa disputa interna. O Alexandre Uchoa, que é o presidente do PSOL atual, também acha que o Ari devia ter assumido, né, porque ele contribuiu com mais de 11 mil votos para a viabilização do mandato, que foi para o Renato Roseno. Já o Renato, ele alega o seguinte, que não há obrigação de abrir mão do mandato para o suplente. Isso não existe, que na maioria dos mandatos do PSOL, país afora, não faz isso, né? Para ele, rompeu-se a confiança quando houve a ruptura no período pré-eleitoral de 2020, e por isso não daria para abrir o mandato para o Ari. E aqui eu vou trazer aspas do Renato, né? Aspas. Na prática, o próprio Ari afastou a possibilidade dele assumir, porque era uma questão de seriedade política. Mesmo assim, isso não impediu que eu fizesse campanha dele para vereador em 2020. Também posso fazer uma Sim, parte aí com nessa. certeza, com certeza. Eu conversei com uma pessoa que também pediu, né, anonimato, e aí eu questionei, Fulane, vou usar Fulane, não seria, não teria sido o caso, mesmo com esse conflito, né? Eles estavam alegando trairagem, né? Por parte do grupo da Helena Vieira e do Ari Areia. Mesmo com esse sentimento, se havia um acordo, não teria sido o caso de mantê-lo. E aí a pessoa falou: olha, Ebeli, não é bem assim. É, essa ruptura, ela não é uma mera ruptura, uma transição entre correntes. Essas correntes, elas são muito opostas, as correntes internas. Eles têm visões diametralmente opostas e conflitantes em relação, por exemplo, à gestão de recurso, a filiações. É curioso isso, né? Dentro do PSOL, não há unidade em vários temas, e mais que isso, não é que não haja unidade, eles pensam completamente diferente sobre alguns pontos. Então, essa mudança de grupo, essa virada de lado, né, de alguns personagens como a Helena e o Ari, foi visto realmente como, olha, não dá, é incompatível. E outra coisa que esse Fulane alega, né? Essas coisas são dialogadas. Havia o acordo, mas isso tudo é construído, vai sendo dialogado. Então, tal hora, não tem mais diálogo, não tem mais conversa? Não, então não dá para cumprir acordo previamente feito. Então, só trazendo essa visão, né, de que realmente o acordo não foi cumprido e deliberadamente, né, achavam que não era mais possível abrir mão do mandato ali temporariamente para o Ariari assumir. Deixa eu Pois fazer é, aqui também um adendo, com Camila. certeza. Até você respira, É ótimo. relaxa. Eu tô Acompanhe. tensa, mulher, eu tô tensa. Esse assunto, eu já enxergando o cancelamento, meu Deus. Calma. Eu acompanhei também as postagens dos dois lados, apoiando Rosena, apoiando Ari, detonando Rosena, detonando Ari. E engraçado que nas redes sociais do Ari Areia entraram várias pessoas de outros estados, do PSOL de outros estados. Cada pessoa tinha quase a mesma queixa. Reclamava da direção do seu partido local, no Rio, no São Paulo, no Rio Grande do Sul, papapá, reclamava dessa prepotência, dessa divisão nos partidos. Aí eu ficava pensando, meu Deus, que diabo de formação de partido é esse que nós temos no Brasil, né? É. Que só é aquela cartilha, tem um programa, né? Programa do PSB, do PSOL, do PT, somente para constar que está lá no papel. Não existe ideologia zero, praticamente. Um partido como o PSOL, que a gente, né, acha legal, que é o ideal, pequeno, todo rachado desse jeito. Todo Pois é, rachado. não é, E, menino? Eu acho tão esquisito. é, Mas aí eu só sei que eu fiquei reparando isso. Em todos os estados, as pessoas reclamando desse mesmo problema. Tá entendendo? De divisão, de racha, de diferenças de pensamento grandiosas. Aí, e outra coisa, quando surgiu a treta aí, era só o pessoal. E aí, Cunhã, corre aqui, Cunhã, corre aqui, né? Corre aqui, é. Não, meu povo, nem assim também não. A gente, como eu já falei aqui, a gente gosta de fofocas edificantes. E não existe a gente tomar essa um foi lado pesada. só por fofoca, assim, aleatoriamente. Foi por isso que a gente foi estudar o problema e ouvir gente especializada. Nós somos assim. É isso mesmo. E tem umas brigas que a gente acha até bom, né? A gente bate palma e tudo, mas essa especialmente, assim, a gente ficou mal. Como disse a Evelyn, a gente ficou para A baixo. energia baixou. Não, Baixou, e sabe baixou. por quê também? Ganhou
para mim, não há quem goste, mas eu detesto, sinceramente, principalmente quando envolve pessoas que eu conheço. Eu detesto treta de rede social, que fica ali se alimentando e Twitter, e marca, e ironia, e não sei o quê. Ai, gente, eu acho isso tão deprê. É, E esse conflito interno ganhou esses ares, né? é. Entrou nessa atmosfera de rede social, até de lacração em algumas postagens. Então, eu achei terrível, e é muito ruim para a gente, né, de esquerda, pessoas de esquerda. Ora, eu fico imaginando algumas figuras direitosas que eu conheço, assim, ó, comendo pipoca e batendo palma. Rindo, rindo. Lasquem-se. É. É muito ruim, né? Mas vai É. lá, continue, Camila, que o babado Pronto, é grande. eu juro que está acabando o meu relato aqui, tá? Então, que aí, nessa questão de, o mandato é de quem, tinha que abrir mão ou não para o suplente assumir, tarará, tarará, né? O Alexandre Uchoa, por exemplo, que é o presidente do PSOL, ele acha que é importante colocar isso em discussão sobre a questão da propriedade dos mandatos do partido, ele acha que devia ter um exercício mais coletivo desse mandato, já que o mandato não é conquistado apenas por uma pessoa, né, e tudo, e não só no Ceará, mas no Brasil como um todo. Então, tem gente que acha, que relatou, por exemplo, que o partido se organiza em instâncias, né? E aí, por exemplo, uma instância X lá decide, fulano de tal vai ser assessora, deve ser colocada como assessora em determinada área, no mandato. E aí o mandato não bota aquela pessoa para fazer isso, não bota, escolhe outra pessoa, assim, aleatoriamente faz isso, né? E aí, pensando assim, um mandato parlamentar tem várias assessorias, né? E quem é do partido pensa assim, não, vou participar desse mandato, quero participar, né? Lógico. O Renato Rosendo confirma que a escolha dos assessores passa por outros critérios, né? Então, a confiança ele colocou em primeiro lugar, né? Saber que a pessoa vai mesmo trabalhar, e ele afirma que o mandato dele é muito representativo, hoje tem muitas mulheres, LGBTs, negros e tal, e que, enfim, é dessa forma que ele constrói, que ele nomeia assessores. E aí, por fim, né, sobre as relações internas tóxicas, ouvi relatos de pessoas que estão desistindo mesmo de entrar na briga mais pesada e que logo devem até sair do partido por se sentirem invisibilizadas, desconsideradas, diminuídas. E elas ressaltam assim que não é necessariamente a ação de uma pessoa especificamente, mas a estrutura partidária como um todo que leva a esse sentimento de invisibilização, de subalternização, de não ter acesso a recursos, né? Então, é gente com militância de mais de 10 anos, né? O Ari mesmo tinha 10 anos, pelo menos, de partido, né? Então, e aí, eu achei interessante que, assim, teve uma pessoa que falou assim, olha, não é para se desiludir, não, com a política, nem com o PSOL, eu continuo acreditando no partido, mas os processos não estão bons, tem que mudar, os processos internos têm que mudar, né? E o Ari Areia, eu perguntei para ele, porque assim, ele está sendo, muita gente falando, ele quer aparecer, ele tem interesses políticos e tal, mas ele me disse o seguinte, que está muito traumatizado por tudo que ele viveu, que só está trazendo tudo isso à tona neste momento, né, já passado, né, um bocado de tempo, mais de ano de tudo que aconteceu, né, esse relato dele das questões trabalhistas e tudo isso foi segundo semestre de 2021 e para 22, ele recebeu o último pagamento no começo de 2022, então tem mais de ano isso aí. Mas ele diz que está trazendo tudo isso agora à tona porque ele está bem, porque ele está fazendo terapia, está trabalhando, está fora de Fortaleza, mas que não tem nenhuma intenção de concorrer a nada e que só de pensar nessa hipótese já reativa sensações como suadeira, mão fria, sentimento de desespero. Ele diz que tem muita ansiedade só de pensar nisso, que ele está trabalhando isso, já melhorou muito, mas que está mais forte, mas que mesmo assim ainda está muito traumatizado. Aí, fora essa questão política, então, sim, Evelyn, pode falar. Não, termina, depois eu faço aqui só uma contextualização sobre o momento em que isso acontece, né? Tá. E aí, só para finalizar mesmo, né? Então, o Ari está com advogado, ele vai fazer uma reclamação trabalhista, né? Porque tem essa questão dele reclamar que ele foi contratado para um serviço de comunicação para o PSOL no período ali de 2021, entre maio e outubro. Eram 3 meses inicialmente, se estendeu para 4 meses, o último mês não queriam pagar. E aí foi na mudança de gestão, terminando a gestão do Ailton Lopes para a gestão do Alexandre Uchoa, e aí teve um entrevero nisso, e ele está consultando aí o sindicato dos jornalistas, já que ele é jornalista, inclusive sobre falta de contrato, foi tudo de boca, tem uns recibos, mas o contrato em si foi de boca, eu acho que também tem alguma relação com piso salarial, porque não foi pago o piso de assessor de imprensa, enfim, tem algumas questões que eles vão reclamar. O Alexandre Uchoa disse que o partido
está à disposição para qualquer eventual acerto, né, caso sejam verificadas irregularidades na relação trabalhista. Então, que isso vai ser discutido e que espero que tudo isso se acerte. Da minha parte é isso. Amém, Tá. aleluia. Eu queria fazer um complemento, tá? O pessoal não é um partido grande, né? O pessoal não é um partido cheio de grana. Então, eu imagino que essas relações trabalhistas sejam muito precárias, enfim, não tem grana para pagar assim muito bem os assessores e tal. Imagino que seja isso. Mas é curioso, essa crítica do Ari, ela é direcionada à CPF, né? Ela não é ao partido. Ele foca muito a crítica dele ao Renato Roseno, né? Então, assim, porque eu fico imaginando, as relações são tóxicas, todo mundo concordou, as pessoas que vocês ouviram falaram nessa questão da perseguição, da toxicidade das relações e tal, mas ele direciona a uma pessoa física com mandato, que é a principal liderança do partido. E aí, você ouviu a versão do Ari, né? E agora, por mais que não tenha sido a intenção dele, como ele diz, em que momento isso acontece? Eu acho que é importante fazer essa contextualização. O partido está às vésperas, vai começar agora, acho que fim desse mês ou mês que vem, a fazer as movimentações internas, as plenárias municipais, as reuniões seccionais, para discutir como será a sua postura no ano que vem, 2024, né? Você vai ter candidatura? Vai compor com alguém, com algum partido? Então, o partido vai começar a se movimentar. Às vésperas disso acontecer, cai uma bomba dessa, né? Direcionada basicamente à figura do principal quadro do partido, que tende a ser, ou tenderia a ser, não sei, candidato a prefeito e tal. Então, nesse momento, o cenário é esse. Para além das intenções de A ou B, às vésperas desse início de movimentação interna, cai essa bomba no PSOL, né? A gente espera que arrefeça, né? Que os ânimos, sinceramente, eu juro a você. O Ari tinha Deixa dito eu. nas postagens dele que tinha mais coisa, né? Que tinha Ai, eu mais acho coisa para mentira esse mostrar. negócio de ameaçar. Tem mais coisas. Eu só acho partido que é ser direitona. Tem mais coisas. Vai aparecer, ele vai aparecer. Mas quanto à história do pagamento ou não pagamento ao Areia, outra pessoa que me chama Fulane, eu vou dizer Beltrane. Aí eu ouvi Beltrane dizendo que é muito mais por desorganização do partido, diz que é desorganizado. Estava também numa mudança de presidência e tal, diz que talvez o não pagamento, a não regularização do contrato e tudo, se deva muito mais à desorganização do partido do que propriamente a, digamos, má fé, tá entendendo? Não Uhum. foi, essa pessoa disse. Aí eu perguntei, e essa história que eu fico lendo, que o Renato Rosendo é arrogante? Aí a pessoa deu um risinho, o Beltrame, disse assim, conheço pessoas que na escala de 1 a 10 é 20 muito mais arrogante do que Renato Rosendo, tá entendendo? E ninguém fala nada, não vou nem dizer, é de outro partido porque não houve nada. Diz que Renato até que houve, tem suas arrogâncias, como nós somos humanos, temos nossos erros, né? Mas não tanto como foi dito, assim, principalmente pelo pessoal que está apoiando o Areia. E a questão do pagamento, a pessoa acha que foi muito mais desorganização do que má fé. É muito assim, são Tenho falas dito. diversas, né? São falas que divergem. É difícil Versões, são até a muitas gente versões. avaliar. É, Isso, pois é é. muito difícil, né? Muito difícil. É só realmente assim, a gente está trazendo para expor esses lados. A gente odeia fazer isso, a gente geralmente toma algum lado, né? Mas é muito difícil, porque é só São vivendo versões. mesmo, só vivenciando mesmo. É muito difícil, muito difícil. E eu, assim, e uma coisa que é também unânime, todo mundo está se dizendo destruído nessa história, todo mundo se sentindo mal por isso. O Renato mesmo falando como ele está se sentindo mal, de estar sendo caluniado, ele está se sentindo muito injustiçado, acho que é importante ressaltar isso. Pessoas do lado que está apoiando o Ari também estão se dizendo assim, é muito triste, é lamentável, mas há uma expectativa de que tudo isso colocado, exposto neste momento, seja possível, a partir de então, ter uma discussão interna que melhore relações. Pode crer. Então, isso é algo que a gente. Até eu estou me apegando a isso, achando, poxa, de repente a gente trazer isso, detalhar isso, essas contradições internas, seja bom para o partido
melhorar essas relações, sentar de fato, mesmo as pessoas que são de tendências diferentes, não é possível que não conversem, gente. Pelo amor de Deus, tem que sentar e conversar e resolver e tomar caminhos para melhorar as relações. Agora, a gente falou muito do PSOL, mas a gente tem falado de tretas de outros partidos. E aí vamos fazer esse momento atualizações, né, Inês? Do presente e do passado, inclusive, né? Porque é muita coisa. Seus partidos são. No presente, não é só o pessoal que teve essa treta, não, a gente sabe. Recentemente a gente contou aqui a história do PDT, mas eu estava aqui só pensando, a treta do pessoal é mais profunda, envolve depressão, envolve ansiedade, envolve terapeutas. Menino, o negócio é mais pesado, né? A do PDT é mais. Também tem questão, É até briga pesado, de irmãos e tal, é, mas isso não é de hoje. Tem também brigas dentro do PCdoB com relação a essa história aí de direcionar, por exemplo, recursos para uma candidatura. O PCdoB sempre reclama, mas isso em off. Nunca veio a público, né? A gente sabe, eu sei porque eu converso com o povo do PCdoB. Mas eu estava me lembrando do passado, que esse negócio de treta, de racha, é antigo, criatura. Esses partidos do Brasil, quem estuda partido sabe que aqui é só formal para poder ter candidatura, aí tem o partido. Mas ali se junta-se um saco de gato. Pronto. Para que coisa mais. Agora, a filiando, gente, o PT filiando. PT filiando todo tipo de gente. Oxi, não, mas deixa para lá. Vai ser outro episódio. Mas eu estava me lembrando do tempo dos coronéis. Coronel Adalto, Coronel Vigílio e Coronel César Carlos. Na época se chamava a facção do Adalto, a facção do Vigílio, a facção do César. Nunca não tinha conotação nenhuma pejorativa, porque não tinha também essa história muito de tráfico, né? Não tinha os grupos dos Não tráficos. tinha Aí crime era organizado desse jeito. acharam hoje, aí teve essa briga hoje, agora do pessoal que não sei quem achou ruim porque chamou a facção do. Menina, facção era uma palavra usada normalmente. Nos tempos dos coronéis, esse racha era, eu digo até que era institucionalizado. Eles vieram da tal da Arena, que foi no tempo da ditadura que só tinha dois partidos, da Arena e PMDB, por conta da não junção do povo que é da Arena, aí tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, menino, era um saco de gato. Por isso que eu digo que era institucionalizado o racha. Aí acabou a Arena, veio o quê? PSD, PDS. PDS, que era a direitona. Então, no PDS se juntaram Adalto, César e Vigílio, mas era tudo rachado, meu povo. Era o grupo do Adalto, o grupo do César e o grupo do Vigílio. Só com a diferença que eu acho que na hora do acerto, na hora do pega para capar, eles se juntavam bem ou mal, se odiando, chegavam em casa, dizia nome com o outro, tal, calado, né? Não tinha rede social, mas se juntavam. Aí, quando foi, no tempo da ditadura militar, quando foi em 64, que teve o golpe militar, que o povo chama Revolução, não sei de quê. O golpe, quem era governador era Vigílio Távora, eleito em 62, eleito direitinho, com voto e tal. Aí, em 64, veio o golpe, pá, teve que ser teve que ter outro governador sem ser negócio de eleição. Aí quem foi o primeiro governador? Plácido Castelo. Plácido Castelo que dá nome ao Castelão. Mas não era ainda ele não era de nenhuma facção, assim, do César, do Adalto e do Vigílio. Foi o próprio Castelo Branco que escolheu o Plácido Castelo. E para vice ficou o General Heller. Sugeriram outros nomes, foram para Rio de Janeiro, foram para todo canto, mas não. O Castelo Branco, pescocinho, Deus o tenha, mandou mesmo, não, quem vai ser o vice do Plácido vai ser o General Heller. Plácido Castelo, General Heller, cumpriram o mandato bem direitinho. Aí começou a divisão. O segundo governador foi César Carlos, depois veio o Adalto e depois o Vigílio, de 79 a 82. Tudo combinado, todos do mesmo partido, mas cada um era a sua facção. Agora, era organizado, tá entendendo? Sim. A diferença que eu acho dessa esquerda para essa direitona aqui eles podiam se morder, odiar, que a gente sabia que eles tinham maior rivalidade. Mas está aí. Ficou o César Carlos, cumpriu o mandato de 4 anos, Adalto Bezerra e Vigílio estava. O que veio fazer confusão foi depois de 82. Que quem vai ser agora? Que todos já tinham ido, né? Aí, pá, vamos escolher um nome. Aí escolheram, foi o Gonzaga Mota, vou resumir, Gonzaga Mota, que tinha sido o secretário do Planejamento, muito eficiente, do Vigílio Távora.
um quadro técnico, veio do BNB, né, do Banco do Nordeste, e segundo constava na época, era muito manso, que não tinha problema, vamos botar o Totó, que não vai ter confusão, o Totó é mais... O pessoal tinha piada, o povo ruim. Totó é mais vigilista do que a própria Dona Luísa estava, né? E o Gonzaga era manso, aí depois a gente viu que o Gonzaga não era tão manso, né? Inês, Se virou Totó era contra os porque era cachorrinho mesmo. Mas o apelido dele era Não, Totó desde jovem. desde Não, criança, olha é? a maldade, do jeito que o pobre era Totó. Tô Não, perguntando, tô perguntando. os meninos lá, os irmãos dele, tem um que apelido é Zé Miolo, tá entendendo? Era Tá, apelido mesmo assim de adolescência e tal. tá. Mas o Gonzaga Mota era aí, o vigilista doente. Mas aí, né, é, foi eleito, mulher, foi eleito para tu ver como os coronéis mandavam e se juntavam. Olha aí a diferença. O Gonzaga Mota foi eleito com 63% dos votos no Ceará. 63. Perdeu em Fortaleza? Perdeu. Para quem? Mauro Benevides. Em Fortaleza, Fortaleza sempre teve essa fama de rebelde, opositora, deu 58,4% de votos ao Mauro Benevides. Mas não compensou, não, porque o Totó, o Gonzaga Mota, veio com muito voto do interior. Ou seja, ele se elegeu com 63%. Foi eleição, não foi mais assim, mandado, né? E nesse ano, o PDS fez 34 deputados estaduais e 17 federais e 136 prefeitos. Menina, é uma aula de Aí, história, viu? A bicha não, mulher, fez mas bem olha aí, errado. diga aí se não era um racha formalizado, era um racha Era. Aí cada um tinha o seu tempo, seu momento. organizado, era não, era, É. era uma puta Até organizada mesmo. degringolar, deu tudo certo. Não era, por É, dentro desse povo da esquerda tomar de lição esse negócio, né? é. Aí, Frodo, e quando lançaram o Gonzaga Mota, foram tudo para Brasília, era chamado Acordo de Brasília, foram os três coronéis lá escolher ele. Então, tá. Até que o pessoal frescava, dizia que ia ser dividido o governo, e foi mesmo, em 33,3% para cada um. E o Gonzaga Mota ia ter direito a botar a primeira-dama. Claro que ele era casado com Dona Miriam Bichinha. Aí, racha recente. Pam, 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 pam. PMDB. MDB de Eunice Oliveira. Perde o P, mas não perde a confusão. Está pegando Leonardo Araújo, deputado estadual por 2 mandatos, perdeu na última eleição, embora com mais de 60 mil votos, mas não pôde entrar. Disse que Eunice Oliveira fez a campanha de 2022 direcionada para ele, Eunício, se eleger, e o sobrinho Daniel Oliveira. Abandonou o partido e quem fosse reclamar, ele dizia: o MDB sou eu. L'État, c'est moi. Pois é, pois detonou. Diz que os acordos lá no MDB é acordo de sangue, ou seja, só é parente que é do MDB. Só apoia parente. Mas Não o que é apoia que ele está querendo, Está o querendo Leonardo? sair, vai sair. E o Leonardo, eu vou dizer qual é o cargo dele, eu não sabia nem que tinha este cargo, criatura. Secretário, tá no governo do Elmano, mulher. É Tanta secretário, secretaria que a gente não sabe mais. É muita secretário federativo, secretário de Relações Federativas do Ceará. O Não, Leonardo gente, Araújo, ó, ele depois chama, até comentar esse secretariado do Belmano, viu? secretário Puta de que pariu. Relações Federativas. Eu escutei a entrevista, vou dar o crédito, escutei a entrevista do Leonardo Araújo, ex-deputado, no programa Ceará em Pauta da Sertão TV, entrevistado pelo Breno Ribeiro. Menino, mas ele diz tudo, que o Eunício é centralizador, que é o dono do partido, e que não desfiliou-se ainda formalmente, mas já está saindo, né? Não sabe para que partido vai. Que já sou eu pensando, que ele vai para os republicanos. Porque agora a esquerda também está fazendo aquilo que a direita sempre fez. Tem partidinhos de aluguel em seu entorno, né? Os satélites. E a esquerda está chamando partidinhos de direita. E Mas tu acredito, está chamando o MDB de esquerda? Não, tá falando não, do PT, né? O estou PT falando que do tá. PT, É, meu o amor. Ele PT, o não vai PT. para o PT. É. Ele não, o MDB, eu não sei nem o que diabo desclassifica este MDB. Interesseiro. Para mim sempre foi interesseiro.
Existe essa categoria, tem os progressistas, os Eu direitistas e acho os que podia. intelectuais. Tem gente que chama de Centrão, tem gente que chama de Arenão. Os O Zé Roberto oportunistas. Toledo no Foro de Teresina Isso. chama de Arenão. Apesar que o MDB não era do Arenão, mas ele Mas virou. virou. Sim, aí a esquerda está arrebanhando partidinhos satélites. A gente vê o Podemos, né, que já Que está ali lá, é satélite do Cid Gomes, né? que aqui é o Bismarck, e parece que o Republicanos também vai girar no entorno como satélite. Republicanos, só para lembrar, que tem um vereador, Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, né? O Carluxa é do Republicanos, É. mas aqui vai ser um partido aliado ao governo Elmano de Freitas. E É. eu acho que esse Leonardo Araújo, que detonou aí o PMDB, acaba indo para o Republicanos. Pois é, Aí que Ai, gente, mais, mas tem uma Inês? treta boa, mas a melhor de todas é a revelação da esquerda atual, companheiro Yuri do Paredão, Não é? fazendo Fazendo L? Fazendo L? companheiro Yuri do Paredão, bolsonarista, doente doente. no passado, e agora tá aí, ó. Ei, no passado recente, tipo semana Recente. passada. Exatamente. Ei, vocês se lembram que a gente fez um episódio fazendo a projeção de quem seria eleito? Aí a Sim. pessoa, minha fonte, me disse assim, não sei o quê, do PL, Yuri do Paredão. E a gente, que diabo é esse Yuri do É. Paredão? Ninguém ouviu nem falar, né? Aí eu peguei e fui atrás de saber quem era Yuri do Paredão, empresário lá no Juazeiro, parece que tem banda. E quando eu olhei, o homem tem um processo. Ele dava tiros de bala, revólver, pam, pam, no chão, para um pobrezinho do empregado dele no sítio, numa fazenda, Minha e ficava Nossa pulando. Senhora. Se lembra não que eu contei isso, criatura? Não, lembrava não. Dava tiro no chão, ele tinha um processo. Salvo engano, só posso estar enganado, nada, é de 2018 essa confusão. Pode olhar, dá um Google aí para tu ver. É. É Eu Yuri sei, Paredão. eu sei que ele se tornou uma figura nacional. Essa expulsão ruidosa, né? O Valdemar da Costa Neto anunciou para Deus e o mundo que ia A expulsão expulsar e dele, tal. Ele virou um é, herói. Ele virou um herói. Gente, pronto. que Pois é Yuri isso? Paredão ainda tem este processo. É irmão da companheira, coitado, do presidente do Juazeiro que o namorado matou. Aquela Foi que era vítima de presidente da Câmara. feminicídio, é. Aí conto também, já estão lá botando os pôs do homem, que ele veio aqui para o velório da irmã, num avião às custas da Câmara Federal. É. Meu povo. E o Deixa para PL lá. não é só o Yuri, não, né? O Yuri está aí, assim, para quem quiser ver a luz do dia, não esconde que está debandando mesmo pro lulismo. Não pro lulismo, não, né? Pro governismo, porque esse pessoal não é ideológico, não, né? Está se aproximando porque tem interesse. Mas não é o único, viu? O PL está um saco de gato, como diz a Inês. O PL está um saco de gato, gente se aproximando do governo, gente que já entendeu que é muito melhor estar perto de quem está no poder. E o Valdemar Costa Neto tendo que fazer esse malabarismo aí para manter a linha, né, do partido como um partido conservador, bolsonarista, vai se lascar, vai ficar em ninguém. E nós só temos 6 meses de governo Lula, viu, bebê? Só tem 6 meses. Eu estava outro dia, eu fui para o interior de Acopiara e lá tinha um pessoal que era da política lá, vereador e tal, também tinha votado no Bolsonaro, aquelas figuras, né? Mas, gente, tava rolando uma festa, até a música do Lula tocou. Eu sei assim, não tem condição, assim, o cara, não, eu já não tô mais do lado do Bolsonaro, o bolsonarista, mesmo no interiorzinho, assim, o negócio não tem mais como. Tá? É a onda Lula pegando agora muito, muito, No muito. interiorzinho é que tu vai ver para o próximo ano, eleição para Exatamente. prefeito. É. Interiorzinho é que é dependente mesmo. Muito dependente, muito dependente. Nem se Agora para preocupe. frente, meu povo, senão Aí, ó, Bota para frente, não, isso aqui vai virar, como diz a Evelyn, a Bíblia lida pelo Cid Moreira. pois é, agora a gente vai trazer a parte acadêmica, meu povo, porque E a gente faz também essa parte analítica, né, que é importante para entender, não é só jogar a confusão, não. Então, para entender essas dinâmicas partidárias, sob os olhos da ciência política, a gente procurou a Mona Lisa Torres. A gente tem outra Mona Lisa também que sempre fala com a gente, que é a Mona Lisa Soares, a quem a gente deixa um super beijo. Dessa vez foi a Mona Lisa Torres. Inclusive, são colegas, tiveram a mesma orientadora, a minha orientadora lá na sociologia, maravilhosa, Rejane. Bom, enfim,
A gente falou com a Mona Lisa Torres, que é doutora em Sociologia pela UFC, professora de Teoria Política da UES e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEM, da UFC. Ela também integra o projeto Observatório das Eleições, uma parceria UOL-INCT, e atua como analista política e desenvolve pesquisas sobre política cearense. Enfim, é uma super pesquisadora, gente finíssima, adoro muito, assim, conheci recentemente e achei incrível o trabalho da Mona Lisa. E eu perguntei primeiro para ela sobre essas disputas internas nos partidos, qual é a lógica disso, né? Então a gente tem partidos que são realmente cheios de tendências, como PT, PSOL, enfim, e aí perguntei para ela, né, como é que a gente pode ler esses movimentos. Vamos ouvi-la. Em relação aos partidos políticos, tem um estudo famoso de um teórico chamado Robert Mitchell, que ele fala que existe o que ele vai chamar de lei férrea das oligarquias. Para a ciência política em si, para a ciência de uma forma geral, a gente não considera uma lei, né? Porque leis são muito rígidas, mas a grande contribuição que o Robert Mitchell traz para a discussão e que vai ajudar a entender esse cenário é uma certa tendência que organizações coletivas têm em relação a esse processo de oligarquização. O que isso quer dizer? Quando a gente está falando de organizações, principalmente organizações partidárias, há uma tendência geral a uma certa divisão social do trabalho dentro desses partidos. Né? Isso significa dizer que alguns vão se especializar em determinadas atividades partidárias, e isso, obviamente, faz com que este indivíduo acumule um certo capital material, simbólico, político, que vai diferenciando ele dos demais, tanto do ponto de vista de fora do partido, né, dos representados pelo partido, quanto do ponto de vista interno. Então, esse processo de oligarquização, essa tendência, né, a uma especialização dessas atividades, gera certos nichos de poder dentro dos próprios partidos. Então, e isso independe do viés ideológico que a gente está tratando. Então, você levantou aqui, por exemplo, o caso dos partidos como PT, PSOL e outros partidos de esquerda, eles não estão imunes a esse processo de especialização e, portanto, de oligarquização dos seus quadros. E, obviamente, que os atores políticos que estão dentro do partido, que ocupam posições menos prestigiadas, e eu digo menos prestigiadas, considerando esse acúmulo, né, de capital político, simbólico e até muitas vezes material, esses agentes que ocupam esses lugares de hora de subordinação ou de menos privilégios, uma hora eles vão cobrar esse preço, né? Então, há essas disputas internas em função desse processo natural de divisão social do trabalho que leva, né, a essa tendência à oligarquização. E isso é comum a qualquer partido político, independente do viés ideológico. Inclusive, o Robert Mitchell, quando fez esse estudo, ele construiu essa reflexão a partir de um partido de esquerda, né, e a partir de organizações sindicais que traziam já no seu bojo essa diferenciação entre as próprias lideranças de cúpula e as demais lideranças que constituíam a base dessas organizações. Acho muito legal poder trazer essa parte teórica que explica, né, com um olhar muito anterior, inclusive, a tudo que a gente está vivendo, mas explica o fenômeno atual também, né? É muito legal isso, a Mona Lisa trouxe isso muito bem. E aí eu perguntei também sobre o uso das redes sociais pelos atores políticos, né? Porque a gente, como a Inês falou, sempre teve divisão interna, sempre teve disputa, usavam muito, sempre a mídia foi muito usada, o jornalismo, as notinhas, né, Inês? Essas notinhas de jornal, muito usadas para passar recadinhos, né? E desqualificar os colegas. Era mandado mesmo, recado. Pois não tinha rede social, né? Aí ficava o pessoal, os jornalistas amigos ficavam dando recado. Só que agora é rede social. E aí essa lógica, como a Ebele falou, é outra lógica. Tem a lacração, tem uma estratégia toda mais pesada. Vamos ouvir
o que ela fala sobre essa mudança. E aí, quando a gente está falando de disputas internas, né, dentro dos partidos, o próprio cenário eleitoral, que é um momento muito tenso dentro do partido, é um momento em que o partido bola as estratégias, né, de como vai disputar as vagas que estão em disputa, seja para o legislativo, seja para o executivo, qual desses poderes o partido vai dar prioridade, e a partir disso, como vai montar suas estratégias, né, como vai escolher os candidatos, como vai montar a lista de candidatos ao legislativo, como vai compor as alianças. Então, tudo isso passa também pela forma como esses grupos que acabam surgindo dentro dos partidos, esses blocos, essas panelinhas, elas vão se articulando. Que perspectiva, que visão de mundo, que projeto político cada um desses grupos ele pensa ser o melhor. E, obviamente, eles vão disputar internamente também esses espaços. Quem tem mais e quem acumula mais prestígio, capital simbólico, capital político, capital material dentro dos partidos, obviamente vai ter mais chances de emplacar as suas listas, as suas preferências, né, as suas orientações, ainda que, considerando partidos de esquerda, ainda que esses projetos eles sejam negociados, eles sejam votados. Então isso fica muito mais visível, internamente falando, nos períodos pré-eleitorais. E agora o que a gente está observando são expressões, né, ou são formas como essas disputas internas elas acabam sendo expostas ao público, né? E aí as redes sociais, como um instrumento de comunicação política cada vez mais imprescindível nas campanhas eleitorais, ela acaba surgindo aí como um fator a mais. Só que as redes sociais elas trazem uma dinâmica nova, tanto do ponto de vista eleitoral quanto do ponto de vista intrapartidário. O que eu acredito que esteja acontecendo aí é a instrumentalização dessas redes para incorporar, digamos assim, força, pressão externa, ganhar, adensar aliados externamente como uma forma também de pressionar internamente esses blocos, né? Uma forma de, a partir desse adensamento de apoios conquistados internamente via rede social, conseguir galgar forças e posições dentro do próprio partido. Hoje, a nossa política está muito voltada e muito contaminada por uma certa retórica de rede social. Hoje se discute muito menos conteúdos programáticos e muito mais visões de mundo. E essas visões de mundo, elas são muito construídas a partir da lógica, da dinâmica das redes sociais. Isso acaba contaminando o discurso político, as estratégias, o campo político de uma forma geral. Então isso está sendo mobilizado a favor ou contra, né, um determinado bloco numa disputa interna partidária. Eu não me surpreendo com esse tipo de estratégia, dado o nosso contexto atual da política sendo contaminada pela dinâmica própria das redes sociais, né, dessa que envolve muito a retórica, que envolve muito o convencimento, que envolve muito a captura do eleitor a partir de afetos, de histórias que mobilizam pelo afeto. Eu achei muito Eu gostei demais, né? Ele explica tão direitinho. E, É isso mesmo. e falando do ponto de vista agora da comunicação, né? Se a gente for lembrar como é que surgiu e como começou toda essa confusão no PSOL, você teve uma postagem inicial do Ari Areia anunciando que iria trazer à tona questões internas de perseguição política dentro do PSOL. Primeiro ele fez essa postagem, já criou aquela expectativa, todo mundo ficou de olho. Houve uma estratégia de comunicação ali. Já começa a mobilizar, né, aliados, já começa a trazer a atenção do público para o que viria a acontecer. No dia seguinte, vêm as acusações muito direcionadas à figura do Renato Roseno, e aí falando também do ponto de vista da comunicação. Uma coisa é se ele tivesse criticado o PSOL. Sim, tá, beleza. Não ia ter o mesmo efeito. É a mesma coisa. Quando ele critica a principal liderança do partido, acusando inclusive de desrespeito trabalhista, né? Um partido de esquerda, um partido progressista, no mesmo dia saiu na imprensa, né? Isso ganha, então, uma projeção muito maior. O Ari conseguiu trazer à tona, né, e pautar esse assunto para além das bolhas, porque quando vai para o jornal, a gente sabe que ganha uma nova ressonância. Agora, se o cálculo dele foi certeiro ou não, aí eu já não sei, né? Quem saiu ganhando dessa história, o Renato saiu perdendo, né? Ele teve, de fato, a imagem arranhada ou não? Com essa ruma de apoio que ele mobilizou, ele consegue sair até mais forte, talvez, não sei. Né? Tem esse cálculo aí.
eu não arriscaria dizer. Até tenho algumas conversas com algumas pessoas sobre quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, mas eu acho que o tempo ainda vai dizer. Talvez a gente vai ter que ver os movimentos do Ari, saber para onde é que ele vai, para onde é que ele, né? E para entender o resultado disso tudo. Mas foi uma estratégia de comunicação claramente pensada, né? Vamos combinar. Foi. E foi. E encaixou direitinho o que a Mona Lisa falou, né? Aliás, agradeço de novo, ela já se coloca à disposição para outros momentos, e aí eu já falei, pode deixar que a gente vai aperrear, não tem problema, não Fala esquente com com muita isso. clareza, né? Ela dizendo, o debate da política que foi levado para as redes sociais, é triste a gente saber uma coisa dessa, É, né? É o que a gente já comenta aqui, não era assim, agora é isso, é raso, porque rede social é uma coisa rasa, é, e é raso, pronto, Exatamente. acaba sendo bate-boca, é. não se aprofunda nada, é triste, é triste. A gente acha, curte. Pronto, essa estratégia aí, digamos, que o Ari, como diz a Ebre, concordo, foi pensada, tá. E atraiu gente de fora, não foi só da bolha de partido, um monte de gente. A gente vê como nós fomos acionadas, É, né? Gente nada a ver de partido, nada. Olha aí, é pela. Aí sim, é pela fofoca. é, Tá entendendo? pura e Aonde é que chegou simplesmente. isso? Pela fofoca. Não é pela É, ideologia, não é pelo resto. nada. Não, é É, pela fofoca. É lamentável isso. Exatamente, é Né? porque quando isso vai para a arena das redes sociais, como bem falou a Mona Lisa, ganha outra lógica, outra Pois é. linguagem, né? Exatamente. Aí, para complementar um pouco as explicações e as análises sobre essa política, esses conflitos internos partidários mediados pelas redes, eu procurei o pesquisador João Guilherme dos Santos, que é do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, em Democracia Digital, que é um grupo de pesquisa fortíssimo aqui no Brasil. Esses INCTs é só pesquisador de pontazão. E a primeira coisa que eu perguntei para o João Guilherme é sobre essa novidade, entre aspas, né? Obviamente que a política mediada pelas redes é muito antiga, mas a dinâmica partidária, essas disputas de poder interno, que muitas vezes ficam restritas aos jornais especializados, né? Só quem lê a hard news política, às vezes é que percebe como estão essas disputas internas. E aí eu perguntei para ele sobre isso estar nas redes sociais, né? Quais são as oportunidades que as lideranças dos partidos ganham com as redes e os riscos, obviamente, que essa ferramenta traz para a dinâmica dos partidos. Aí, bora ouvir o que ele diz. O primeiro ponto que eu acho que é importante é que as dinâmicas partidárias variam muito de um partido para outro, a comunicação também vai variar. Se a gente pega a parte familiar da dinâmica partidária em vários grupos brasileiros, eu não diria que ela fica restrita a quality papers e veículos especializados, não. Eu acho que vários conflitos entre irmãos, entre familiares, rasteiras e por aí vai, que tem a ver com a correlação de forças dentro de alguns partidos, elas são públicas, elas são, enfim, fofocas na boca do povo. Então, por um lado, isso não é algo que surgiu agora ou que está restrito. Se a gente pega países que têm uma cultura de primárias, por exemplo, aí você vai ter vários conflitos internos sendo mobilizados, obviamente para uma base mais ativa politicamente, que se informa mais e por aí vai, mas que também participa da política ativamente. Então eu não diria que isso é algo que estava totalmente escondido e agora as pessoas estão vendo, porque essas dinâmicas elas já perpassam, inclusive, uma lógica de fogo amigo dentro da comunicação, em que um grupo usa os meios de comunicação e a opinião pública para pressionar outro, vazando seletivamente informação. Então, por um lado, isso não é algo inventado agora. Por outro, obviamente, quando você abre a possibilidade de novos atores comunicarem, você torna mais fácil essa dinâmica, você torna mais fácil uma série de coisas, inclusive brigas públicas que não teriam visibilidade de outros modos, por N motivos. Eu não acho que isso necessariamente enfraquece a democracia, principalmente porque a confiança das pessoas em algumas instituições muitas vezes está associada precisamente à percepção de que aquilo ali se parece com o que eu vejo em outros ambientes, se parece com o que eu vejo na minha casa, se parece com o que quer que seja. E essa ideia de partido extremamente coerente, fechado, que nunca ela causa uma desconfiança porque existe um cinismo muito grande com relação, porque você tem a ideia de espiral do cinismo. No momento em que você traz isso a público, deixa claro quais são as divergências, lida com isso seguindo as dinâmicas partidárias e continua
tocando para frente, você passa uma ideia de honestidade, vamos dizer, de uma certa transparência, que pode ser interessante por um lado, por outro, obviamente, você torna público alguns problemas partidários que podem, né, manchar de algum modo a imagem do partido. Pois é, porque esse foi um dos pontos que eu tinha tocado com ele, né, na nossa conversa, assim, cara, quando essas rusgas vêm à tona, isso não acaba prejudicando a imagem do partido, as pessoas ficam mais desiludidas, tendem a se afastar, porque aí cria aquele clima de política negativo, né? Ele falou que não necessariamente, né? As pessoas gostam de saber quem é quem, né? Elas gostam de se identificar entre determinados grupos. Eu achei interessante isso que ele trouxe. Muito bem, muito bem. É isso, né, meu povo? Acho que É fizemos aí isso. uma rodada boa de reflexões, né? Atualizamos aí, trouxemos dados, informações, enfim, apurações. Não trouxemos ali nenhuma resposta final sobre a treta, né? Tretas são difíceis da gente se meter. A gente se mete às vezes, né? Fala mais um pouquinho, fala do PDT, né? Fala muito do PDT, inclusive. E aí o pessoal também, a torcida, né? Tem um lado que fala, vocês só detonam o Ciro Gomes, tudo que o Ciro faz tá errado e tal, não sei o quê. A gente, não, minha gente, a gente só tá narrando a treta. Só isso, só isso. É o que está acontecendo que a gente apura e pronto, a gente traz. Dessa vez é a mesma coisa, gente. A gente só está narrando a treta, só isso. E com interpretações ainda de especialistas que trazem aí a visão da ciência, né? Que é interessante, que mostra que essas coisas são comuns e acontecem e tal, e enfim. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. O Discunhã da Inês, eu que tô pautando a Inês para os Discunhã dela, porque tem um que eu já pedi, o outro eu vou pedir depois para comentar também, viu, Inês? Fala o primeiro. Mas olha, sempre assim, de Espunhã é uma coisa, né, bem tragédia, bem séria, bem pesada. Mas o de hoje é engraçado, porque é com quem? Com Eduardo Girão, o Giroquina, que ele viajou para Nova York com outros parlamentares do mesmo nível mental dele, do mesmo nível cognitivo, para apresentar uma denúncia que ele classifica, e a facção dele, violação de direitos dos presos, aqueles presos que foram detidos No 8 de naquela janeiro, 8 de janeiro, nos atos lá nos atos terroristas é. do 8 de janeiro, no vandalismo do 8 de janeiro. Ele ia denunciar para, segundo ele ia levar, o destinatário do documento é o embaixador Sérgio França Danese, chefe do escritório do Brasil, na Organização das Nações Unidas. Mas o grupo de parlamentar, ele e os amigos dele, erraram a viagem. Mulher, não era para ser em Nova York, não era para ser na Suíça. Olha a distância. Mas isso mesmo, tem dinheiro daquilo lá. Aí olha a desculpa de Jacu, né? Desculpa de Jacu, desculpa de cega, bacia furada. Pois bem, aí ele pegou e disse que não, que ele sabia. Aí pode ser ter mandado essa denúncia até pela internet. Então, para que ele se largou para Nova York? Porque ele não fez aqui do escritório dele, mandou pela internet. Ou então mandou como o Eduardo Bananinha, num pendrive. Não é? Mas menino se largou, ele, aquele outro que é pastor, menina, O Magno foram Malta no tava. alto, foram Ah, tudo passear em Nova York para entregar essa denúncia. Ô, vergonha. mas o Ô, vergonha. Bananinha também foi entregar o pendrive, né? Pendrive, foi entregar o pendrive. Olha, pois é, ele devia ter mandado ele pelo pendrive. Pois aí, será que ele vai para a Suíça ou resolveu mandar ele pela internet? Menina, esse Giroquina, criatura, só é passando vergonha a gente. Todo santo dia. Aí virou Mangofa Nacional. Foi a Mangofa. Bela Megali que trouxe essa Ela história foi. muito boa. E ele está respondendo, olha a justificativa. Não, eu sabia, podia mandar. E para que mandar? Ir para Nova York para mandar um e-mail? Não precisa, não. Mande na Genial. sua casa, mande de qualquer canto, mande de Hererê, qualquer canto vai. Hoje tem na internet, não é? Manjererê. É, Hererê, Inês, hereré. comente também, porque foi o outro assim, furo da Inês que ela trouxe aí, e com exclusividade praticamente, um momento em que Elcio Batista, nosso vice-prefeito de Fortaleza, quis homenagear, né, o empresário Beto Studart, mais conhecido como o Homem do Facão, que na época da campanha do Bolsonaro, né, do Coiso, ele saiu, né, fez vídeo com facão, mito, não sei o quê. Conte aí, Inês, esse momento.
Eu vi aquele vídeo, e foi público. Ele botou depois na internet, ele botou na rede social dele como se fosse a coisa mais linda do mundo. A inauguração BS Gold, do empreendimento do Beto Student. Aí o vice-prefeito, Elcio Batista, ficou lendo cada letra BSGOL, B de não sei o quê, S de pá, G de generoso. Menina, eu fiquei com tanta vergonha que eu fiquei só ouvindo assim, com os olhos fechados. Eu digo, não acredito que a pessoa se baixe. Eu pensava que existia um limite de subserviência, que existia um limite para puxar saco, mas não tem. Com Elcio Batista não existe esse limite, pois ele fez esse vídeo, a coisa é vergonhoso, é vergonhoso. O Elcio Batista é bom que, vamos situar, ele agora é o presidente do PSDB. O galego Tasso Gereissati levou para o PSDB. Eu não sei quem foi que disse para o galego que o Elcio Batista tinha alguma força para comandar o partido, porque ele não tem nem voto, né? Ele é vice do Sarto. Aí ele é vice do Sarto, está na vice-prefeitura, faz reunião do PSDB, leva gente da vice-prefeitura para as reuniões do PSDB, sendo as pessoas do PT, eu não estou entendendo nada. Tá aí, mulher, olha, eu bem dizer, cobri a proclamação da República e não estou entendendo, estou entendendo essa do Elcio. Acho que vocês também não estão, não, nem tu, nem a Ebre. Não, Essa, não estou entendendo. Tá, não, Ebre, você não está entendendo. bajulando, fazendo essa jogada das letrinhas. Eu E aquilo foi vontade. triste. Tu se lembra quando a gente fazia assim, homenageava as amigas? Camila, por exemplo, me dê um C, coração, me dê um A, amor, me dê. Era Pronto, eu só me meme. lembrei dessa besteira. Foi. Agora, o que eu achei melhor, que ele puxou o saco do Beto Student e tudo. Aí o Beto Student recebeu o título de doutor honoris causa da UFC. Aí assim, Doutor em quê, né? Doutor... doutor honoris causa. Ele, por exemplo, quem recebeu o título desse? Ariano Suassuna, que eu estava É. até presente nessa solenidade, estava cobrindo e tal. Aí tu vê, agora, se eu tivesse recebido esse título, eu mandava devolver, para não ter essa companhia. Mas deixa para lá. Aí lá estava Elcio, claro, na solenidade. E quando Beto Student, o doutor honoris causa, referiu-se a ele, referiu-se a Elcio Pinheiro. Mulher, puxa o saco, o homem não sabe nem o nome dele direito. Aí pediu desculpa, Elcio Batista. Tu acredita que ele agora é Elcio Pinheiro? Aí, falar em Batista, acho que quem tem mais de 30 se lembra da escolinha do professor Raimundo, que tinha um personagem chamado Batista. Tinha dois dentão, assim, bem grandão, que era até o ator Elias Mota, que puxava o saco do professor Raimundo. Tudo que o professor Raimundo perguntava, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Batista. Aí o Batista, não sei não, mas podia ter sido o senhor, que o senhor é maravilhoso. Aí eu me lembrei, mulher, do Batista, e é Elcio Batista, e o personagem era Batista. Vai ver que são parentes. Eu tô passando mal aqui nessa conversa. Não era, se lembra não do Batista? Era só puxando o Não, saco. Inês, foi uma memória espetacular essa que você recuperou. Eu não lembraria, eu assistia. Eu era, Tô era passando criança, eu mal. assistia, mas, Eu meu Deus. adorava o Se lembra Batista. não? Professor Raimundo, podia ser o senhor todo. Era o professor Raimundo. O grande de Maranguape, o grande de... Era desse jeito. Pois eu acho que o Batista deve ser primo. Pode ser parente, né? Quem Ai, sabe? Deus do céu. Ai, gente, Agora é tu, eu vou Emily Rebouças. respirar. Vai, Não, dá um jeito aí no teu discunhã. depois dessa sessão, é só vai rindo, cara, só vai rindo mesmo, porque senão você sabe, você perde tempo de vida se estressando e É. passando vergonha, mas só vai rindo. Pronto, meus dois escunhãs são bem light, são indicações, tá? A primeira é uma indicação até para mim mesmo, que eu estou devendo essa visita, é a exposição Chico da Silva e a Escola do Pirambu, lá na Pinacoteca, certo? Eu estou devendo essa visita e estou fazendo aqui esse descunhã como um compromisso. Essa exposição eu já vi fotos, tá? A coisa mais linda. Ela fica em cartaz até dia 29 de outubro, ou seja, dá tempo. É uma parceria com a Pinacoteca de São Paulo e eu acho que a gente tem que ir lá prestigiar mesmo e aproveitar esse espaço, né? Que é ali a Pinacoteca, a Estação das Artes, a coisa mais maravilhosa do mundo. A outra, gente, é um pedido, na verdade, é reforçar um pedido. Não sei se todos conhecem o restaurante Mandir,
que é um restaurante ali no Benfica, vegano, certo? Comida maravilhosa, faz parte do meu passado, assim, que eu fui muito, deixei Magi, porque eu estou almoçando em outro canto, mas o Mandi é uma perfeição de comida. E eles estão precisando de ajuda, porque eles levaram um golpe de uma construtora, certo? Enfim, a grana lá não é folgada, né? É bem curta. E eles estavam querendo reformar a casa onde funciona o restaurante e levaram um golpe dessa construtora. Diz que até o material o povo deixou lá e levou o dinheiro, sabe? Aí eles estão com as parcelas lá tudo atrasado e estão correndo o risco de perder a casa. E estão pedindo ajuda, fazendo vaquinha, estão criando uns vouchers lá, tem um monte de coisa, de formas como uma pessoa pode ajudar. Aí eu recomendo que quem conhece, quem gosta de comida vegana, quem quer apoiar mesmo o pequeno empreendedor, vá lá no Instagram deles, é mandir.amor. Aí tá lá em destaque as instruções para quem quer ajudar, tá bom? Ai, É isso. a comida do Mandinha é muito gostosa. Ah, Maria. Não, e é vegana, é assim, é saudável, é gostosa, O pessoal pensa, vegano, quem não é é, vegano? Tá sem gosto. Não, menina, é mas não, é maravilhoso. super gostoso. É, Tem até uma feijoada vegana. tem. Ah, Tudo é gostoso, tudo é gostoso. É, o meu Discunhã falando um pouquinho de Fortaleza, né, Praia de Iracema especificamente, Beira-Mar, tá? Vou começar pela questão do edifício São Pedro, que há poucos dias o IFAM Nacional decidiu que não vai ser tombado nacionalmente. O edifício São Pedro é um edifício histórico ali da região da Praia de Iracema, antigo, e está abandonadíssimo, abandonadíssimo. Já foi hotel, já foi moradia, já foi um bocado de coisas, e hoje está abandonado e ocupado por jovens, por pessoas sem moradores de rua, enfim. Tá lá, tá assim, podendo desabar a qualquer momento. Inclusive, essa questão da estrutura que está muito comprometida, foi apontada pelo IFAM como um impeditivo de tombar nacionalmente. Então, isso é um problema que tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. O governo do estado já tinha anunciado que ia fazer alguma coisa lá, mas diante dessas questões, isso precisa ser enfrentado, porque é uma região da cidade que está muito, muito perigosa até. Tá perigoso. Ali é um risco de queda daquilo ali. É um risco de tragédia humana. Vai dar merda aquilo ali. É, Mas Deus guarde, Deus salve, mas aquilo é. ali. Fica dependendo disso, né? De intervenção divina, porque na questão humana tá largado, largado, largado. Assim como está largada e abandonada a obra do Aquário Ceará, tá lá, né? Abandonado, que tem que ser alguma coisa tem que se tornar aquilo. Não pode ser só um depósito de dengue, de mosquito da dengue, não, aquilo ali. É um absurdo tá daquele jeito. E aí eu trago para o outro lado, porque essas duas questões são questões relacionadas ao governo do estado do Ceará. E aí eu trago uma questão da Prefeitura de Fortaleza, que fez aí uma licitação, enfim, vai entregar a concessão de 2 espigões na Beira-Mar para o Beach Park. O Beach Park vai receber essa possibilidade de explorar financeiramente, comercialmente, 2 espigões que hoje são ocupados muito pela população para ver o pôr do sol, para ficar lá curtindo o final de tarde. eu vejo os golfinhos de lá. É, Tá lindo. e aí vai virar restaurante, vai virar outras coisas. Tem uns desenhos, aí o Beach Park alega que não vai impedir que as pessoas entrem lá, mas vai ser assim, possivelmente vai ter limitações. Assim, eu queria que esse projeto viesse com mais explicações sobre essa ocupação, porque Com mais tá, clareza, né? Mais é, clareza. é. Eu tô pensando aqui no preço das pipocas e dos cachorro-quentes. Se vai ser Então, pagar um parque. Vala, meu Daqui a pouco vão cobrar para a gente olhar os golfinhos. então, a gente sabe como é que é a praia do Beach Park ali, que não é acessível a qualquer pessoa, né? Lá no Aquiraz. Não E tem aí, nem, aquilo ali não tem nem ambulante, se duvidar, passando ali, eles não deixam. não deixa, não deixa. Né? Então, assim, esse projeto é assim, acender a luz vermelha, porque já está dado, não sei quando vão começar as obras, e hoje a população usa profundamente. As pessoas estão assim, outro dia estava lotado, não tinha nem um cantinho. Você tá ali para ver o pôr do Amiga, sol, sabe? eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que tem casos de assalto em alguns horários. Não sei se é verdade, mas isso obviamente não Não justifica justifica. a ocupação por uma empresa do porte do Mas tamanho só do se for de Petrobras. madrugada, de noite, porque Eu não sei, durante diz o que dia e pôr do sol não tem nem como ter, porque, como diz a Camila, fica sempre cheio. É, é bem porque cheinho. parece que tem uns que não são, sabe, Inês? Mas eu não vou dar essa informação, vou esticar, não, porque foi só uma coisa de ouvir falar. Não Enfim, tem, mas lá. de todo jeito é super ocupado e as pessoas realmente usufruem.
esse espaço. É um espaço hoje da cidade, usufruído pelas pessoas da cidade de maneira gratuita, e vai lá e compra uma pipoca, vai lá, toma uma água de coco. É assim, Tira muito... foto, Tira faz foto, Namora, namora, namorada, fica lá. Enfim, é só deixar aqui o meu sentimento de, opa, isso aqui a gente tem que falar, né? E a gente vai com certeza voltar a esse assunto depois. Pois é isso, meu povo. Vamos deixar os cheiros também, cheirinhos rápidos? cheiro, deixa eu dar lá meu cheiro. Sim. Adorei esse curumim. Um cheiro bem grande, cheiro, cerveja gelada, quando não tinha. Para Adriano Magalhães. Ele anda pela estrada afora, ouvindo a gente. Ele é caminhoneiro, mora em Brasília e dirige pela estrada fora. Eu vou bem sozinho, mas não é Chapeuzinho Vermelho. É o Adriano Magalhães. Um beijo para tu. Muito obrigada, pessoal, que pelos estrada fora escutando as cunhãs. E para Leonardo Henrique, Matheus Alexandre, Jefferson Silveira, Marcelo Silva Lima e Sheridan. No Muito céu do mundo. massa, muito bem. Eu quero deixar um cheiro para o povo com que eu estive lá no interior da Acopiara, era entre Acopiara e Catarina, o povo lá das Cacimbas dos Noé. É a família Feitosa. Só um cheiro grande, vou deixar na figura do Tadeu Feitosa, da mulher dele, a Cita, que foram os anfitriões incríveis. Era história aquilo ali, viu? É história. É festão, família toda lá, negócio assim, puxado, viu? Mas foi incrível. A Fernanda, filha também, Flavinha, assim, todo mundo lá, cheiro. Tu, Ebele, tem cheiros? eu tenho, viu, querida? Muito Não vou bem. só chorar embaixo, não. O meu cheiro hoje é para a turma do Bar Violi, certo? Que é o bar do Marvioli, Marcos Vinícius Oliveira, pai do Luxo da Aldeia, do menino do Luxo da Aldeia. Tive lá, porque ele está com esse espaço novo, abrindo de quinta e sexta-feira lá no Benfica, em frente ali pertinho do Shopping Benfica, Bar Violi. E, obviamente, toda vida que eu encontro lá os meninos, as cunhãs é pauta, né? O povo pergunta por ti, Inês. Ei, a Inês, não sei o quê. Aí, aí eu vou mandar um beijo para ele, para o Tiago Porto, para a Rebeca, para o Fabrício, todo mundo que eu encontrei esses dias lá e que, enfim, são carinhosos com a gente. Um beijo para todo mundo. Pois chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos muito a sua companhia até aqui. Se você ficou até o final, você é realmente Curumim Cunhazete de coração, porque foi Bíblia longo. Sagrada, Gênesis está aqui, viu? Aqui não, aqui foi o Apocalipse, Acopalipse, como diz o Acopalipse hoje. Pois deixando aqui os últimos, né, o recadinho do financiamento. Se quiser nos ajudar aí, pode ser pelo apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser também pelo aplicativo Orelo. Você escolhe, vai lá, nos ajuda e nos ajuda divulgando também. Partilha nosso episódio, comenta, tudo mais, já é bom demais. Comenta, elogia, ou então Elogia, é bom, é bom. Não seja mal com a gente, sem hate, por favor. E na produção do episódio estivemos eu, a Inês Aparecida e a Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana, gente. Tchau!